Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, então nesse vídeo nós vamos aprender um pouquinho sobre matéria, tá? Na verdade, quando eu passei para vocês sobre ali a teia alimentar, né, eu dei alguma coisa de matéria e energia, né? Então, matéria, nós sabemos que é tudo o que ocupa lugar no espaço, né? Qualquer corpo, qualquer objeto que esteja ocupando lugar no espaço é uma matéria, tá? Então agora nós vamos conhecer algumas coisas que fazem parte da matéria. Por exemplo, a massa. Quando alguém pede assim, ó, qual é a massa de um determinado objeto? Qual é a massa de um determinado corpo? O que isso quer dizer? A massa, ela é medida. Tem algumas medidas principais que são o quilograma e a grama. E nós podemos medir a massa de uma matéria com a balança, tá? Então, a massa nada mais é do que o peso dessa matéria, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa caixinha de leite condensado, tá? Ela tem uma massa, tá? Toda matéria tem massa. E a massa dela é 395 gramas, tá? Então, o peso dela, dessa matéria, é 395 gramas, certo? Então, a massa é pesada, tá? Depois, nós temos o volume. Qual é o volume de um determinado objeto? Qual é o volume de uma determinada matéria, né? O volume é a quantidade de espaço que esse objeto, que essa matéria está ocupando naquele lugar. Por exemplo, aqui eu tenho 2 potes, tá? Toda dona de casa gosta de um Tupperware, né, gente? Então, aqui, ó, eu tenho este pote, tá? Vejam que o tamanho dele, né? Olha o tamanho dele. E eu tenho este, tá? O tamanho dos 2 potes, dessas duas matérias, são diferentes, tá? Então, nós podemos dizer que eles têm o volume do pote laranjado é maior do que o volume do pote roxo, tá? Então, o volume é o tamanho, certo? O tamanho. Massa é o peso, tá? E o volume, ele pode ser em centímetros, tá? A medida dele pode ser em centímetros e em litro também. Então, por exemplo, antes eu falei para vocês da caixinha, né, de leite condensado, que ela tem a massa 395 gramas. Agora eu vou mostrar uma caixinha para vocês de leite. Essa caixinha, ela tem um volume de 1 litro, tá? Então, o leite, qual é o volume do leite? Qual é o volume dessa matéria? É de 1 litro. Qual é a massa dessa matéria? 395 gramas, tá? E aqui também nós temos volume. O volume do pote roxo é menor que o volume do pote laranjado, tá? Então, que fique bem claro para vocês que matéria, tudo que ocupa lugar no espaço, tá? Massa, nós temos 2 medidas, que é o quilograma e a grama, tá? Então, a massa é tudo que pode ser pesado em uma balança. Volume é o tamanho daquele objeto, daquela matéria, tá? É o tamanho que ele ocupa naquele determinado espaço. Como, por exemplo, os 2 potes, tá? Que um tem volume maior que o outro. Certo, pessoal? Hoje era isso. Beijão, estou com muita saudade de vocês.